Então, deixa eu finalizar agora. Esse vai ser o nosso último vídeo tratando das matérias realmente referente a compasso composto, beleza? Deixa eu dar uma pincelada aqui no compasso correspondente, que no nosso último vídeo ficou faltando esse exemplo aqui, ó, do compasso quaternário. 4 por 8, compasso simples. Eu multiplico numerador por 3, multiplico o denominador por 2 e eu tenho o compasso 12 por 16 como sendo um compasso correspondente do 4 por 8. Ok? E aqui embaixo me é apresentado o compasso 12 por 16, que é o composto, né? Então, se é composto, eu divido por 3, divido por 2, e eu tenho o correspondente dele simples, que é o 4 por 8. Beleza? Correspondente simples em relação ao 12 por 16, que é composto. Isso que eu quis dizer. Perfeito? Então, assim, depois vocês podem buscar isso aí com mais tranquilidade. Todos esses exemplos aqui, ó, vocês vão ver que possuem a mesma unidade de tempo. 2 por 2, 6 por 4. Vocês vão ver que a figura que representa a unidade de tempo é a mesma. 3 por 4, 9 por 8, vai ser a mesma. 4 por 8, 12 por 16, vai ser a mesma. Façam esse laboratório aí para vocês treinarem isso aí. Vamos fechar agora com acento métrico do compasso composto. A boa notícia, lembrando, né, que acento métrico são as acentuações dos tempos e das partes de tempos dos compassos. Então, qual é a boa notícia? É que a acentuação dos tempos dos compassos compostos são as mesmas acentuações dos tempos dos compassos simples. Ou seja, aqui, ó, 6 por 8. Primeiro tempo, forte, segundo fraco. 9 por 8, ternário. Primeiro tempo, forte, segundo fraco, terceiro fraco. Se vocês estão recordando, vão se lembrar que é a mesma acentuação em relação aos compassos simples. 12 por 8, primeiro tempo, forte, segundo fraco, terceiro meio forte, lembram que o terceiro tempo do quaternário é meio forte, e o quarto tempo sendo fraco. Então, os tempos são exatamente iguais. Isso facilita demais a nossa vida. Em relação às partes de tempo, aí eu vou dar só uma palavrinha aqui curta, que é o seguinte: na verdade, os grupos de tempo dos compassos compostos são diferentes dos compassos simples, até pela característica, senão não teria sentido, né? Você ter um compasso simples e um composto. Então, as partes de tempos elas vão caracterizar essa diferença, digamos assim, até mais que os tempos. Tá ok? Então, assim, se eu tenho uma subdivisão a 3, vão ser comum grupos múltiplos de 3. Então, aqui eu tenho, vai ser comum, muito comum, grupos de um terço, 3 figuras para equivaler a um tempo, beleza? 3 figuras que se encaixem em um tempo. Assim como é muito comum o grupo de meio no compasso simples, é muito comum o grupo de um terço no compasso composto. Assim como é muito comum um grupo de um quarto no compasso simples, vai ser muito comum um grupo de um sexto no compasso composto. Tá ok? Só fazendo aqui uma comparação com vocês. Vamos para a acentuação. Como é que fica o grupo de um terço do compasso composto? Bom, se são 3 figuras em um tempo, eu tenho uma subdivisão ternária. Como é que é a acentuação do compasso ternário? Forte, fraco, fraco. Então, a acentuação dessa subdivisão ternária também será forte, fraco, fraco. Então, aqui o primeiro tempo, 3 de um terço, forte, fraco, fraco. Segundo tempo, 3 de um terço, forte, fraco, fraco. Simples assim, dessa forma. Tá ok? E isso em qualquer compasso, em qualquer tempo, vai ser dessa forma. Aqui embaixo eu tenho 6 figuras em um tempo. Ou seja, é o grupo de um sexto, né? Porque se eu tenho a colcheia valendo um terço, a de baixo, que é a semicolcheia, que vale a metade. Qual é a metade de um terço? É um sexto. Então vai ser a semicolcheia. Então eu tenho 6 semicolcheias para cada tempo, 6 figuras de um terço. É como se eu pegasse cada terço e subdividisse em 2 partes. Então, essa subdivisão em 2 partes é como se fosse uma subdivisão binária. Então, eu vou ter no primeiro terço forte, fraco, segundo forte, fraco e terceiro forte, fraco. Então, fica forte, fraco, forte, fraco, forte, fraco. No primeiro tempo e no segundo tempo a mesma coisa. Resumindo, para terminar que meu tempo está acabando. Grupo de um terço de tempo, forte, fraco, fraco. Grupo de um sexto, forte, fraco, forte, fraco, forte, fraco. Ou no grupo de um sexto poderia ser forte, fraco, meio forte, fraco, meio forte, fraco. Depois eu falo melhor sobre isso.